Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo ao meu canal, o canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Você aqui é mais do que bem recebido, você aqui é abraçado, acolhido e com certeza estamos orando sempre pelos nossos inscritos, por todos vocês que somam, compartilham aqui neste canal. Você que se inscreveu, você que deixa um like, você que compartilha, você que ajuda na nossa divulgação a manter este canal sempre aberto com mensagens, com partículas da palavra de Deus. Como eu sempre digo, nós somos sola scriptura e somente a palavra. Todos os argumentos que aqui precisamente deixamos é justamente embasado a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Como eu sempre digo, não só assista, Tá vendo aqui embaixo? Deixa um like, um joinha, compartilha, divulga, acione o sininho e receba nossas notificações. Comente, deixa aí um tema que você queira que nós aqui apresentamos com elucidação, com bastante complemento bíblico e com bastante explicação aí para que alargue o seu conhecimento. Então deixa um tema, comente aqui e eu vou falar hoje, claro, de um tema que ele é relevante para o nosso crescimento espiritual. Ele traz para nós uma abordagem de atenção, porque o que nós vamos falar tem gerado nos púlpitos, diante de muitos pregadores, até pregadores famosos, né? Até homens doutos, né? na sua capacidade intelectual de enciclopédia bíblica, né? Grandes homens letrados, linguísticos, né? Enfim, tem aí sido um grande erro de expressão verbal. E eu quero falar sobre justamente este tema. Não existe arco-íris na Bíblia. Esse assunto é um assunto que vai nos levar aqui a aprender um pouco mais com o Espírito Santo, que nos enche o coração para nós corrigirmos esses detalhes que acabam trazendo para os nossos dias uma adaptação errada, né? E que isso pode comprometer completamente as Escrituras Sagradas como palavra infalível e inerrante, né? Não existe arco-íris na Bíblia, não existe arco-íris na Bíblia. Talvez você está dizendo, nossa pastor, que estranho isso. Realmente é estranho, porque nós estamos acostumados a ouvir, né? Nós estamos acostumados a ouvir essa questão de que existe o arco-íris, né? Já vi muito pregador, principalmente usando o texto de Gênesis. Eu vou até ler aqui para vocês, capítulo de número 9, vamos entrar com isso aqui, com esse texto aqui pautado, tá? Deixa um like, não só assista. Capítulo 9 do livro do Bereshit, capítulo 9, Gênesis, o primeiro livro do Torá, verso de número 13, as Escrituras dizem assim, porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Entre o céu e a terra. Esse arco que eu colocarei, sei lá, como aliança. Deus falando justamente aqui para Noé, logo quando ele sai da arca, termina de levantar um altar ao Senhor. Então Deus faz uma aliança com Noé, dizendo que não choveria mais, não haveria mais dilúvio, né? E não seria mais esse o meio de justiça de Deus para punir o pecado, o erro dos homens. Pelo contrário, Deus faria uma aliança ali, Deus faz uma aliança e diz que esse arco seria um meio de sinal em que
todas as vezes que ele aparecesse, lembraria de que Deus fez uma aliança. Em outras palavras, Deus fez uma promessa para Noé, o patriarca, né? Que ali sobreviveu porque creu, acreditou, né? Não desobedecendo, mas obedecendo e construindo a arca quando Deus dissera que viria o dilúvio. Bom, gente, em primeiro ponto é importante aqui salientar que nos originais, principalmente Antigo Testamento aí, aqui no Torá, né, você pega a Bíblia hebraica, por exemplo, nos originais, jamais você vai achar a expressão arco-íris, tá? Você não vai achar de forma alguma essa expressão arco-íris, tá bom? Essa aqui é uma Bíblia revista e atualizada, né, de João Ferreira de Almeida, que também você não vai achar nesse Antigo Testamento arco-íris, né? Porque não só temos este versículo aqui no Antigo, como também podemos ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 28, essa questão que também está pautada aqui no texto. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, parte A do verso 28 do capítulo 1 do profeta Ezequiel, como o aspecto do arco que aparece na nuvem. Observa que aqui nós não vemos esta continuidade, né, do íris, né? Nós vemos o arco, né? Então é bom salientar, é bom poder aqui explicar, porque também no livro do Apocalipse, eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, quando também em Apocalipse 10 e 1, mas vamos ler 4 e 3, 4 e 3 do Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor: eis e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônico, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Então, já aqui na tradução para o grego, né, que o Novo Testamento ele é traduzido no grego, né? Então, já nessa tradução da Vulgata, a Septuaginta, nós vemos aqui nesse grego koiné, nós vemos que o arco-íris aparece. Assim, nessa tradução para o português, aparece com bastante frequência. É um erro? É claro que é um erro. A Bíblia, então, está sendo ferida nisto? Não. Isso aqui apenas é um erro de tradução que se foi colocado pela questão dos tradutores e copistas, tá bom? Então é muito importante entender que o sentido de arco-íris na Bíblia, ele não é aceito. Ele é contrário à sã doutrina, ao pleno conhecimento de Deus. Deus jamais fez um arco-íris como aliança. Pelo contrário, Deus fez o arco. O arco Deus fez, né? O arco. Agora, o arco-íris Deus não fez, tá? Isso é muito importante. Eu tenho algumas anotações aqui, tá? Para nós linguisticamente poder trabalhar essa questão toda, né? Então, é importante nós fugirmos desta expressão. Nós vamos aqui falar um pouco, antes de falarmos sobre arco-íris no seu sentido grego, né, pagão, nós vamos falar aqui o sentido de arco no hebraico, tá? Vem da palavra keshet, e em latim arcus, que significa arco do flecheiro, né, em forma de
curva. Então vem esta expressão de quechete, né? Que vem da palavra no latim arcus, que é arco do flecheiro em forma de curva. Isso aqui no sentido, tá? Do formato desse arco de cores, né? Desse arco de cores, que na verdade é um fenômeno visual, da meteorologia, né? Significando um arco de 7 cores, justamente do espectro solar. É formado na refração e reflexão da luz solar. Temos aqui nas gotas de chuva, né? Também é possível ver na água pulverizada em cascatas e cachoeiras. Então aqui é bem verdade que esse arco possui aí cerca de 7 cores, quando não mais, talvez. Nunca cheguei a contar tanto isto, mas segundo a estatística da meteorologia, é constatado 7 cores aí, né? E realmente não existe o íris, arco-íris. Aqui, essa expressão íris vem de um argumento pagão, tá? Mas está na Bíblia, pastor, está no Novo Testamento, né? Dependendo da tradução, realmente está lá no Novo Testamento, né? Eu vou tentar buscar aqui. Aguenta só um pouquinho, eu vou buscar uma Bíblia minha hebraica aqui, para a gente ter um pouquinho essa noção aí, tá bom? Porque é complicado, né? Isso aqui nós não podemos generalizar a questão ainda aí de copista, de tradutores, né? Então as pessoas acabam lendo esse texto e sem muito estudar, buscar, acaba aderindo essa palavra como uma palavra de contexto geral, né? Uma palavra de contexto geral. Eu vou buscar aqui para nós tirarmos uma conclusão rápida para a gente falar um pouco mais sobre isso e você procurar evitar, né? Evitar essa questão toda aí de pronunciar quando a Bíblia ela não diz, tá? Observe que na Bíblia, aqui na Bíblia do hebraico, né? Nós também não temos a palavra arco-íris, porque aqui nós estamos vendo o respeito, principalmente a questão massorética, mesmo que vem de uma tradução grega, né? Mas respeitando os judeus aqui nessa Bíblia, respeitando, tá? Tá dizendo, Apocalipse, capítulo de número 10, verso 1 diz: e eu vi outro Malach celestial forte descendo do Chamarim, coberto em nuvens, e um arco estava sobre a sua cabeça. Percebe? Aqui na Bíblia aqui, ela não consta, tá? Não consta, tá bom? Não consta de forma alguma arco-íris. Então, lembrando, isso é erro de tradução e dos copistas, tá? Tradução e dos copistas, tá? Então, vamos falar um pouco a questão desse arco-íris no contexto da mitologia grega, mas para isso eu preciso embasar você na questão das 3 significações mais influentes da nossa era com relação a este arco-íris. Então o arco-íris faz conexão a 3 grandes significações hoje da nossa geração na atualidade, e ela tornou-se um símbolo, né? Primeiro, o símbolo é um símbolo lendário. O arco-íris aqui, ele tem o significado lendário. Quando alguém crê que no final do arco-íris é possível achar um pote de ouro. Engraçado isso, né? O segundo significado é que atualmente o arco-íris é usado em uma bandeira representando o movimento LGBT, de lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, né? Então, o terceiro é que a expressão vem de um dágio popular
chamado vomitar o arco-íris, que significa estar feliz com alguma coisa. Estou vomitando um arco-íris, né? Esse linguajar, ele vem do sentido de que alguém está feliz, exuberantemente feliz, e então ele vomita esse arco-íris, né? Engraçado isso. Bom, é importante limpar esse palavreado da nossa boca como cristão, né? Vamos falar um pouco da mitologia grega acerca de íris, que por uma falta de habilidade de tradução, por falta de um conceito melhor dos copistas, né, vieram trazer isso e as pessoas não percebem, ficou ali e vamos deixar por isso mesmo. Mas eu vim aqui trazer para você que arco-íris não existe nos originais, tá? Não está na Bíblia. Isso é uma forma de embutir, tá bom? Para poder darmos um sentido mais popular para aqueles que vão ler. Na mitologia grega, Íris é uma deusa do arco-íris, tá? Conhecida como a mensageira dos deuses do Olimpo. Foi representada como a serva, mensageira pessoal da deusa Hera. Essa deusa Hera é irmã e esposa de Zeus, tá? Hera é uma deusa da mitologia conhecida como a rainha dos deuses, a patrona da fidelidade conjugal. Íris é filha de Talmas e de Electra, tá? Talmas, seu pai, é filho de Ponto Gaia, tá? Então nós temos aqui mais um pouco de Íris, que era casada com Zefiro, né? E as irmãs de Íris, né? Zefiro, que era casado com Íris, significa Deus do vento. Observe que na mitologia tem muito isso, é os deuses gregos, né? Da mitologia grega. E as irmãs de Íris eram Arce e as Árpias, né? Seus irmãos Aelo, Seleno, Ocípte, seu filho era Potus, uma deusa que uniu. A Íris, ela tinha esse contexto, como diz lá no texto, né? Que esse arco foi uma aliança de Deus entre o céu e a terra. Então a Íris, ela é considerada aqui na mitologia grega pagã justamente com a deusa que une o céu e a terra, tá? A Íris é representada como uma virgem de asas de ouro que se move com leveza do vento de um lado para o outro lado do mundo, indo às profundezas do oceano e até o Hades, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe sobre o Hades aqui, não é meu assunto, ainda que eu tenho a pretensão logo de trazer um vídeo também. Muitos vídeos vão chegar aí para você, por isso que, deixa um like, acione o sino, compartilhe, ajude nós, em nome de Jesus, tá? Então, não existe arco-íris, existe o arco da aliança que Deus fez com Noé, tá? Então, todas as vezes que você ler a Bíblia e achar arco-íris, lembra que isso não é um texto dentro dos originais, tá? E que não há nenhum respaldo bíblico para nós falarmos isto, principalmente ensinando a igreja do Senhor, principalmente em cima do altar que é santo, tá? Então não se ensina, não se fala. Quando você diz arco-íris, você está dando aí aplausos e dando confete a deusa que na crença mitologia grega ela é vista como aquela que une o céu e a terra. E tudo isso é paganismo, porque não existe deuses, existe só um Deus, o Criador de todas as coisas, tá? Então só existe um Deus, não existe Deus. Isso é realmente paganismo, tá? Então eu venho aqui hoje trabalhar isso, desmascarando completamente as traduções que sem
sem uma observação mais precisa, deixaram que esse texto, principalmente no Novo Testamento aqui, viesse aderir com arco-íris, tá? Então, não existe arco-íris, é arco de 7 cores, que se deu como uma aliança de Deus, tá bom? Gente, muito obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixa um like, compartilha para o YouTube saber que este vídeo está sendo bom, que está ajudando você, tá bom? Lembrar que a deusa Diana é conhecida como uma deusa da mitologia grega. Melhor, a deusa Diana não. A deusa Íris, tá bom? A deusa Íris. Legal? Deus abençoe vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa um like. Tamo junto. Em nome de Jesus.